Olá pessoas, este é o Ágora Podcast. Este podcast é produzido pelo canal Ágora Política, Ciência e Teologia do YouTube. E assim como o canal, o Ágora Podcast também pretende produzir conteúdo acerca das diversas áreas de conhecimento. História, política, biologia, teologia e por aí vai. Primando assim pela diversidade e pluralidade de temas, sempre a partir de uma ótica progressista, humanitária e sempre ao lado da luta da libertação de todo e qualquer tipo de opressão que possa existir feita ao homem pelo homem. Neste segundo episódio, nós vamos falar sobre a contribuição de outras disciplinas para o estudo das histórias da África. E as principais disciplinas que contribuíram e que contribuem para que a historiografia do continente africano seja possível são as seguintes. A antropologia. Essa disciplina surge como uma disciplina em prol dos interesses do colonizador europeu. Em seguida, a antropologia vai adquirir um outro viés, uma outra orientação política. Isto é, a antropologia vai passar a se esforçar em assimilar como as sociedades viviam a partir delas mesmas, procurando o máximo possível de distanciamento do olhar do pesquisador, para tentar compreender o que as próprias sociedades dizem delas mesmas, para procurar entender a cultura não a partir do pesquisador, mas a partir da cultura que está sendo analisada. É na virada do século XIX para o século XX que a antropologia vai realizar essa mudança de perspectiva. A arqueologia. A arqueologia é uma ciência cujo objetivo é entender a humanidade através do estudo de quaisquer vestígios materiais relacionados às atividades humanas. Desse modo, a arqueologia é uma disciplina que muito colaborou e colabora para o estudo da história africana, como também para o estudo da história de um modo geral, evidentemente. Primeiramente, os vestígios arqueológicos que os povos que viveram na África deixaram foram analisados metodologicamente pelos arqueólogos e então só depois os historiadores começaram a fazer uma análise historiográfica desses materiais que foram analisados pelos arqueólogos. A geografia. Já deu para perceber no primeiro episódio que a geografia tem profunda importância para a vida do continente africano, como também, obviamente, para a vida dos seres humanos em qualquer continente do planeta. A geografia nos ajuda a entender como que o continente africano, que tem dois desertos muito importantes, que tem rios caudalosos importantíssimos, a geografia nos ajuda a ver como que isso acabou definindo o modo de os seres humanos se adaptarem e viverem sob as diversas zonas climáticas da África, gerando assim as diversas culturas e as diversas histórias do povo da África, ou dos povos da África. A linguística, que é o estudo das línguas. Como vimos também no episódio anterior, o continente africano possui atualmente mais de 2.000 línguas. Essas línguas foram se formando ao longo do tempo, e compreender como essas línguas se desenvolveram, isto também é uma forma muito importante de compreender a presença humana no continente africano ao longo da história. Essas disciplinas são independentes, obviamente, como a história também é uma disciplina independente, mas que para a história são disciplinas auxiliares, assim como a história é uma disciplina auxiliar para elas. Isto porque realmente nenhuma disciplina, embora independente, se basta sozinha. E além dessas disciplinas, o historiador precisa lidar com uma realidade também extremamente importante para a história da África, que é a oralidade. Como visto também no episódio anterior, os povos da África subsaariana, aqueles povos que ficam localizados na região abaixo do deserto do Saara, assim como os povos de outras regiões, como os povos da América e de outros continentes, esses povos eram antes povos ágrafos, isto é, não praticavam grafia, não praticavam escrita. Isto porque esses povos tinham a oralidade como modo de preservar e de registrar a sua história.
aqui no Brasil também há povos originários que até hoje preservam esse tipo de realidade oral para a preservação da sua história. Entretanto, durante muito tempo, a oralidade foi vista como uma fonte documental inferior, de segunda categoria, em relação às outras fontes. Bem, é certo que quem conta um conto aumenta um ponto. Mas o que ocorre é que existe hoje diversos estudos destinados a conceber como utilizar corretamente a oralidade para se produzir história. Se nós formos olhar com cuidado a questão da oralidade, ela não é algo que não diz respeito também ao Ocidente. Basta atentarmos para as histórias que fundam o Ocidente, a Ilíada e a Odisseia. Essas histórias foram primeiramente histórias transmitidas oralmente, histórias faladas, e só foram escritas muito tempo depois. Portanto, podemos então afirmar que a oralidade é um instrumento de profunda relevância para a produção historiográfica e que ela faz parte da natureza humana mesmo. Desse modo, no caso da história africana, é por demais necessário averiguar o modo em que essa fala foi aprendida pelos povos da África, bem como procurar compreender qual o sentido real que essa fala teve e tem para esses povos, como também compreender o significado da oralidade para esses povos. Há grandes estudiosos do tema da oralidade. Um exemplo é o historiador e antropólogo belga Jean Vancina, que, assim como outros historiadores, dedicou-se à questão da oralidade. Vou ler agora um trecho de um texto dele, que inclusive consta na coleção História Geral da África, produzida pela Unesco, da qual falamos no episódio anterior também. Esse texto mostra a necessidade de nós, ocidentais, aprendermos a lidar com a oralidade como um instrumental de estudo, como um instrumental de pesquisa para que possamos realmente nos aprofundar nas histórias africanas. O texto de Vancina é o seguinte: um estudioso que trabalha com tradições orais deve compenetrar-se da atitude de uma civilização oral em relação ao discurso. Atitude essa totalmente diferente da de uma civilização onde a escrita registrou todas as mensagens importantes. Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções chaves, isto é, a tradição oral. A tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho transmitido verbalmente de uma geração para outra. Quase em toda parte, a palavra tem um poder misterioso, pois palavras criam coisas. Isso, pelo menos, é o que prevalece na maioria das civilizações africanas. Os Dogon, sem dúvida, expressaram esse nominalismo de forma mais evidente. Nos rituais, constatamos em toda parte que o nome é a coisa e que dizer é fazer. A oralidade é uma atitude diante da realidade e não a ausência de uma habilidade. As tradições desconcertam o historiador contemporâneo, imerso em tão grande número de evidências escritas, vendo-se obrigado, por isso, a desenvolver técnicas de leitura rápida, pelo simples fato de bastar a compreensão, a repetição dos mesmos dados em diversas mensagens. As tradições requerem um retorno contínuo à fonte. Então, esse é um trecho do texto A Tradição Oral, de Jean Vancina. Gente, se nós formos pegar o caso do Brasil Colônia e do Brasil Império, quando um homem dava a sua palavra, isso valia muito mais do que qualquer assinatura ou contrato. Então, isso não está tão distante assim da nossa história, a questão da oralidade. Aqui vai uma história muito interessante narrada por um historiador africanista.
onde ele conta que quando o exército francês resolveu invadir parte do que hoje seria a República Democrática do Congo, os chefes do exército, sabendo da importância da palavra para esse povo, foram atrás do grande guardião, ou seja, o homem que era responsável por guardar a palavra daquele povo. Mas esse homem não foi encontrado, porque ele havia sido protegido pela população, que o levou fugido para que se pudesse garantir, assim, que a história daquele povo também ficasse preservada. Bem, eu vou ficando por aqui e no próximo episódio nós vamos começar a ver um pouco sobre a África próxima, sobre o continente africano na Antiguidade Clássica. Lembrando que esse podcast, o Ágora Podcast, é produzido pelo canal Ágora Política, Ciência e Teologia do YouTube, que consiste em um grupo de amigos que se reuniu para formar um canal diverso, um canal plural, que produz conteúdos acerca das mais diversas áreas do conhecimento. Até o próximo episódio.